Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando por aqui. Uma graça poder compartilhar esse momento com vocês de novo, retomando aqui os vídeos de domingo então, em 2022, podendo trazer essas reflexões semanais que nós chamamos de sintonização espiritual. Para abrir o ano, eu gostaria de compartilhar com vocês um método simples que eu considero e percebo ser eficaz para nós lidarmos melhor com os nossos sentimentos complexos, aqueles sentimentos que nós julgamos ser negativos e que de uma certa maneira nós temos uma tendência a evitar senti-los. Hoje eu quero falar um pouco disso com vocês, compartilhar um método muito simples, eficaz, que pode te ajudar aí no teu dia a dia, certo? Então se você tiver interesse nesse conteúdo, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e vamos conversando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Sentimentos. Ao longo de um dia, você pode experimentar diferentes tipos de sentimentos. Alguns sentimentos, eles podem surgir, durar um pouco tempo, durar um curto período de tempo e desaparecer. Outros sentimentos, eles podem surgir e durar mais tempo. Podem, de uma certa maneira, nos abalar com maior profundidade, tirar a nossa paz. Outros sentimentos, eles podem vir e perdurar por alguns dias, semanas. E existem situações que algumas pessoas convivem com um determinado sentimento por meses, até por anos. É claro que esse sentimento ele vai ter uma intensidade, depois ele acalma, mas se você observar bem, existe no seu dia a dia, na sua vida, uma espécie de sentimento que você experimenta de uma forma até mesmo recorrente. Ele acontece com frequência. Então, se você observar, algumas pessoas podem sentir com frequência ansiedade, outras podem sentir com frequência frustração, outras podem sentir medo, outras podem sentir raiva. Você vai perceber que existe um certo padrão emocional habitual na sua vida. E quando a gente está lidando com essas emoções, com esses sentimentos, nós precisamos começar a perceber que a estratégia que nós adotamos para lidar com eles não é efetiva. Nós vivemos em uma cultura onde fomos educados a negar os sentimentos, fomos educados a reprimir sentimentos, principalmente aqueles que julgamos ser negativos, que julgamos ser que não sejam bons, né? Sentimentos que a gente julga não ser bons. Então nós vamos ter uma atitude de reprimir esses sentimentos, de fingir que eles não estão existindo e vamos tentar suprimi-los de alguma maneira. Por outro lado, podemos ir a um polo oposto a esse, um lado extremo a esse, que é entrar em catarse, né? Extrapolar esses sentimentos, perder o controle, né? Ficar de uma certa maneira inconsciente, ficar cego, tomado por determinado sentimento. Essas duas atitudes, reprimir, fingir que não está acontecendo, ou tentar evitar sentir, como também extravasar, extrapolar, perder o controle, não nos geram resultados satisfatórios. De um lado, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, depois se arrepende. De outro, a gente reprime sentimentos, mas fica matutando na nossa cabeça, tentando fantasiar uma situação onde, poxa, isso deveria ter sido assim, não deveria ter sido assado, etc. e tal. A gente começa a fazer esse jogo dentro de nós. E aparentemente aqui fora há uma harmonia, porque a gente não falou o que queria ter falado, não expressou, mas aqui dentro ainda se mantém um conflito. Então você percebe que essas duas estratégias muito comuns que nós utilizamos para resolver as nossas questões emocionais e sentimentais, elas não são efetivas. Elas acabam criando muita distorção, acabam multiplicando o sofrimento e não nos levam a uma resolução satisfatória. Então hoje eu queria conversar com você a respeito de como que eu posso lidar com isso então. Como que eu posso lidar com os meus sentimentos? Hoje eu vou focar um pouco nos sentimentos negativos, porque são os que comumente a gente tende a evitar, tende a querer sentir, tende a reprimir, tende a negar. Então vamos botar um pouco de luz sobre esses pensamentos, esses sentimentos, tá? O primeiro ponto, quando nós sentimos algo, é reconhecer a natureza desse sentimento, dessa emoção. A natureza primordial dele é a impermanência, não é eterno. Surge, dura um tempo e vai desaparecendo. Então o primeiro ponto é reconhecer.
isso também passa. Quando a gente consegue ter esse pensamento, isso também passa, só da gente poder lembrar da impermanência de todas as coisas, esse sentimento ele já perde uma certa pressão, uma certa força sobre nós. A gente consegue relaxar um pouquinho. Dessa maneira a gente vai passar por 5 etapas para poder lidar melhor com os nossos sentimentos. O primeiro deles é respirar. É você encontrar um espaço para respirar profundo, para respirar suave, para respirar livre. Ou seja, você vai procurar respirar de maneira total, preenchendo o abdômen, a região das costelas, o alto do peito, fazendo uma respiração suave, longa, profunda, e uma expiração suave, longa, profunda. Você fazer uma respiração que comece a induzir você a um relaxamento. Então você respira, mesmo sentindo a raiva, por exemplo. Talvez na raiva você vai respirar algo com um pouco de intensidade, porque a emoção está ativa, o sentimento está queimando. Mas quando você começa a respirar, esse vento começa a circular e você vai encontrando um certo espaço. Então você respira e vai relaxando. E vai se conectando mais e mais com a respiração. Primeiro, para abrir espaço. O segundo ponto, em conjunto com isso, é você aprender a relaxar nessa experiência. Porque se você não relaxar, você vai estar no lado oposto do relaxamento, que é a atenção. Então a atenção ela não vai te ajudar muito a resolver a questão com o sentimento. Então é preciso aprender a relaxar dentro do que está sentindo. Então você respira, a cada expiração se convida ao relaxamento, e ao estar relaxando você se coloca de frente com o sentimento, você se volta para o que você está sentindo. Com os olhos fechados, você tem essa visão interna mais ampla e você direciona esse olhar para o que você está sentindo. Pode ser que você esteja sentindo algo no peito, nas costas, no abdômen, na cabeça, não sei. Em alguma parte do corpo estará aflorada uma sensação misturada com aquele sentimento. Então você põe a sua atenção nisso e olha objetivamente. Olha para o sentimento. A postura aqui em relação ao sentimento é como se você estivesse olhando para um bebê que está chorando e precisa de acolhimento, precisa de um reconhecimento. Os nossos sentimentos, nós podemos olhar para eles como se eles fossem um bebê. E isso oferece para nós também uma certa leveza, porque a gente começa a perceber que os nossos sentimentos eles são inofensivos. De uma certa maneira, tendemos a pensar que eles vão nos matar, que eles vão nos fazer mal, etc. Mas se a gente aprende a estar com eles, aprende a focar, a olhar diretamente, respirar dentro deles, eles vão se acalmando, porque o que eles mais querem é a nossa atenção. Sendo a nossa atenção a consciência, e quando nós colocamos a atenção sobre um sentimento, essa consciência projetada em direção a ele, ou seja, um feixe de luz penetra e vai em direção ao nosso sentimento, que até então estava no oculto por causa da nossa tendência a reprimir esses sentimentos, esse feixe de luz já oferece para nós um certo conforto em olhar para aquele sentimento desagradável. Essa observação que a gente faz sobre o sentimento, esse processo de olhar para ele, é preciso que nós façamos esse processo de ver com os olhos de Deus. Porque com os nossos olhos temerosos, nós vamos julgar o sentimento. E através do julgamento, nós vamos ter uma atitude de ser aversivo, de ter uma repulsa, ou de querer se apegar, de querer segurar aquele sentimento. Nesse momento é importante olhar com equanimidade, com igual valor. Um sentimento é apenas um sentimento. Não há grau de grandeza nisso. Sentir é natural, é preciso lembrar disso, que sentir é natural. Então a gente olha para o nosso sentimento com naturalidade, respira dentro dele. Então eu respiro, relaxo, sinto o que eu estou sentindo enquanto relaxo e respiro e acolho. Começo a fazer esse processo de olhar para o meu sentimento e conhecê-lo, pegá-lo no colo. E nesse momento a gente pode começar
a respirar dentro do sentimento, né? Estamos ali fazendo esse processo e naturalmente ele vai começar a subir para a nossa consciência. Isso por si só já é um processo de cura, porque tomar consciência de um sentimento já significa que ele saiu do escuro, que ele saiu do inconsciente, está vindo à tona, está trazendo informações para o nosso consciente. Então nós estamos expandindo a nossa percepção em relação ao que sentimos. Isso por si só já é um estado de cura. Se para você é muito difícil fazer esse processo, você pode contar com a ajuda de Deus, Deus Pai Criador da vida, Mãe Natureza, essa fonte inteligente de vida que permeia eu, você, todos os elementos da natureza, todos os animais, está em todos os frutos, em todos os alimentos, está em tudo, em qualquer lugar. Essa inteligência divina, ela está a serviço da própria evolução, do próprio crescimento, do próprio despertar. Então não vai falhar se você contar com a ajuda disso. Então, por exemplo, eu estou tendo aquele sentimento difícil, eu começo a respirar dentro dele, procuro relaxar um pouquinho, procuro relaxar mais, eu posso treinar auto-relaxamento, eu posso começar a ficar em paz com aquilo que eu estou sentindo, sem negar, sem projetar, sem nada, só olhando aquilo tal como é, reconhecendo que é natural sentir, dizendo, é bem-vindo, vem comigo para a luz, e se for difícil para você, aí você pode entrar com essa oração. Pai Divino, Mãe Divina, sintam comigo. Me ensinam a sentir sem julgamentos, me ensinam a sentir como você sente, me ensina a acolher. Eu sinto muito por estar sentindo isso agora. Meu sentimento, por eu ter reprimido você, por eu não ter consciência de você, por favor, me perdoe. Mas agora eu sou grato porque te vejo e eu te amo. Vem para a luz comigo. Quando nós dizemos eu te amo para o nosso sentimento, nós estamos fazendo um processo de liberação. Nós estamos fazendo um processo de cura, de reconciliação. Estamos acolhendo uma parte nossa que até então estava reprimida. Então esse processo dessas 5 etapas, né? Respirar, relaxar, sentir, acolher e a última etapa é entregar a Deus. Esse processo ele se dá de forma simultânea, você vai fazendo, vai experimentando e vai compartilhando com Deus, compartilhando com a vida os teus sentimentos. Sinta, Pai, o que eu estou sentindo, me ensina a sentir, me ensina a perdoar, me ensina a entregar tudo o que eu estou sentindo, me ensina a ver com clareza, cura em mim, limpa em mim, eu estou aqui disposto agora a aprender contigo. Você pode dizer, Pai, por favor, ajude-me. Estou disposto a mudar o meu modo de encarar essa situação. Por favor, ajude-me a vê-la não através dos meus olhos temerosos, mas sim como o Senhor a vê. Ajude-me a vê-la com amor por mim e pelas outras pessoas. Então nisso a gente vai respirando pelo tempo que for. Isso pode levar 5 minutos, 10, 15, pode levar meia hora, pode levar alguns dias. Mas a gente fica nesse processo, sem mais negar, sem mais fugir, dando atenção, acolhendo, sentindo. E depois que a gente sente um certo alívio em relação a esse sentimento, aí nós podemos ir para um processo reflexivo de começar a perguntar, nossa, por que eu sinto tanto medo? Por que eu estou com tanta raiva? E aí a gente vai respirando e vai pedindo para que Deus nos ajude a refletir e ter uma visão nova sobre essa situação. Porque do contrário a gente vai estar recorrendo ao nosso ego, vai estar recorrendo a um professor que você vai ver que é falho. O nosso ego ele não vai conseguir nos dar a sabedoria necessária para lidar com essas situações. Então a gente faz uma reversão de pensamento, a gente começa a escolher um novo professor para nos orientar em relação aos nossos sentimentos e emoções. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de saber um pouco mais, de se aprofundar nesse assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber. Espero ter contribuído com você ao compartilhar esse simples método de acolhimento dos nossos sentimentos, nos ajudando a transmutar os nossos sentimentos, sem ficar mais presos, sem ficar mais reprimidos. O processo é muito simples e eu espero que ele faça sentido para você, espero que você lembre um dia de praticar. Se precisar, anota aí no caderninho, faz uma anotação aí no papel
e você, quando precisar, acessa isso, faz esse processo e depois me conta como você está se sentindo em relação a isso. Quero convidar você também, caso você queira ter uma experiência direta, prática, imersiva com esse método que eu falei, nós teremos retiro no dia 18 a 20 de março, aqui em Santa Catarina, na pousada Chantigaia. Se você tiver interesse, eu deixei aqui na descrição o link para você saber um pouco mais sobre essa imersão de sexta a domingo, do dia 18 a 20 de março. Retiro Ilumina, com a minha tutoria, participação do canal da Alma, com Leandro e Samara. Vai ser muito legal, as inscrições estão abertas e eu espero você por lá. Vamos juntos? Até mais, namastê, a gente se vê.